Olá pessoal, de volta com mais um vídeo da nossa série Neuroaprendizagem, onde eu, professor Wilson, irei conversar hoje com vocês sobre um assunto bem interessante nesse momento em que a gente está vivendo mundialmente falando de pandemia, de coronavírus, de isolamento social, de tensão, de desconforto e ansiedade dentro desses espaços de confinamento e que tem causado aí algumas preocupações para pais de crianças neurotípicas, pais de crianças com condições diversas de dificuldades, transtornos e deficiência. E aí, a pedidos, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa condição, né? Dicas e orientações de atividades nesses tempos de isolamento social para todas as nossas crianças, independente da condição que elas apresentem. Então, desde o início das medidas de isolamento social, de quarentena, de fechamento das escolas, que muitas delas anteciparam até as férias escolares, tanto pública quanto privada, nesse contexto de fechamento. Em todas as cidades do país isso aconteceu, está acontecendo, a gente não tem previsão de como vai desenrolar tudo isso. Estamos aí bombardeados com notícias o tempo inteiro acerca de prevenção, de como se cuidar, de ficar em casa, que é extremamente válido e é bem-vindo. A gente só vai conseguir controlar tudo isso mesmo, evitando aglomeração de pessoas e ficando cada um de nós em nossas casas. Mas nesse contexto as tensões aumentam. O que fazer com essas crianças dentro de casa o tempo inteiro, já que elas passam o dia todo e a gente não tem nem como sair, não pode descer para brincar no prédio, nem sair para andar na rua. Então é importante nesse momento que a gente entenda que todos estão passando por tudo isso. Que não é só a família da pessoa com deficiência, é a família de qualquer criança que está vivendo esse isolamento obrigatório. E que a gente precisa encontrar uma forma de lidar dentro desses espaços para que nem nós, adultos, nos estressemos e para que as nossas crianças também não fiquem estressadas, porque para elas é mais difícil do que a gente possa imaginar. Tá? São crianças cheias de energias, independente da condição que tenham, e que precisam desse movimento, que até então foi interrompido e muitas vezes elas não conseguem compreender com facilidade. Então vamos em algumas questões importantes que vale a pena a gente pincelar aqui. Vamos diversificar as rotinas. É importante nesse contexto dentro de casa, já que a frequência de contato é cada vez maior dia a dia, que a gente envolva as crianças em atividades do dia a dia. Convide a participar, né? Chame para fazer alguma coisa com você. Mas tem momentos de isolamento delas com elas mesmas que é importante deixar acontecer também. Disponibilizar jogos educativos. Mostrar muitas vezes como eles funcionam, brincar com a criança com esses jogos, participar de forma envolvida durante alguns momentos de brincadeira com essas crianças, enquanto o uso de ferramentas lúdicas, disponibilizar e deixar ao alcance das crianças lápis de cor, giz de cera, tinta, papéis para colorir, livros de leitura. É importante que isso fique ao alcance das crianças como forma de entretenimento. Em outros momentos é importante mostrar e convidar a criança a ver vídeos de contação de histórias, a ver vídeos de situações que interessem aquela criança, a comentar durante o vídeo, a conversar estimulando durante o vídeo, aproveitar esse momento para explorar outras questões que são importantes. Posterior ao vídeo, é importante transformar esse vídeo em uma atividade de desenho, de pintura, de escrita, de produção textual, dependendo do nível de cada criança. Atividades que você pode utilizar em casa com material reciclável, também é interessante. Produzir jogos e convidar a criança a participar dessa produção de jogos é muito bem-vindo e muito lúdico e muito divertido para a criança. É importante, independente do espaço onde a criança esteja, envolver a criança em atividades psicomotoras amplas, como correr, pular, saltar. É importante deixar também isso acontecer para que ela também consiga canalizar algumas energias. Em outros momentos, faz interessante banhos de chuveiro, banhos de mangueira, dependendo do espaço. Brincadeiras que possam fazer com que a criança também aumente essa possibilidade de ligação e relação com a família. Esse é um momento de tensão, mas é um momento de trocas, de aproximação cada vez maior, onde os laços afetivos são muito consolidados. Exercício de coordenação motora fina, com massinhas de modelar,
Massinhas comestíveis feitas com farinha de trigo e corante são bem divertidas e bem-vindas nesse momento. Massinhas em forma de areia molhada, como areia cinética. Brincar de amassar e rasgar papéis, de formar e criar esculturas. Dependendo de cada criança, você pode ir adaptando essas atividades de acordo com ela. Brincar com macarrão cozido. Brincar de pegar situações que trabalhem a estimulação sensorial, além de promover aí o estímulo a pinças diversas que são importantes para as crianças, especialmente as crianças com alguma dificuldade ou deficiência. Atividades de recortes com letras, associando a letra ao nome da criança, ao nome de objetos, a brinquedos que ela gosta, a personagem do vídeo que ela viu, né? Brincando também se aprende uma infinidade de coisas, tá? Deve-se trabalhar a ansiedade não só dos pais quanto da criança nesse período de isolamento social. É importante conversar com a criança sobre o que está acontecendo, explicando para ela o porquê de estar dentro de casa, os perigos de sair, dentro de uma linguagem que seja de fácil compreensão por parte da criança. As crianças, ao brincarem nesse contexto de casa e ao interagir com seus familiares, aprendem também bastante. Cuidado, não vamos transformar esse momento de isolamento em uma sala de aula dentro de casa. Não é necessário se preocupar nesse momento com os conteúdos escolares específicos. A vida escolar vai retomar em algum momento e a gente vai continuar isso. Se você insiste com isso agora e depois a criança volta para a escola, pode ser que ela crie até uma antipatia com a escola. Então, nesse momento é um momento de se trabalhar outras aprendizagens, as aprendizagens assistemáticas, não formais, nesse espaço, que é formal familiarmente falando, mas é não formal enquanto espaço de construção de saber. Temos que tomar cuidado para que a casa não vire um espaço escolarizado. É interessante que os pais retomem alguns conteúdos de forma lúdica, não focalizando ali no contexto sala de aula, mas sem deixar parecer que são coisas da escola. Tá? Porque eu posso ir alimentar até uma situação negativa em relação a essa escola por parte da criança, independente de como essa criança se apresente. Proponha nas suas brincadeiras histórias infantis. A gente perdeu um pouco isso, contação de histórias. Isso ajuda a fortalecer a constituição psíquica de cada criança, além de favorecer a segurança emocional das crianças e aumentar cada vez mais o elo de afetividade entre você e seus filhos. Cantigas regionais, brincadeiras de faz de conta, né, brincadeiras de casinha, tendas dentro do quarto. Olha, a infinidade de atividades são aí imensas. Use a sua criatividade. Não espere que o profissional que atende o seu filho dê dicas de atividades que vão funcionar. Você conhece melhor o seu filho que qualquer profissional. Então você sabe o que funciona e o que não funciona. Use os seus recursos que estão ali ao seu alcance. Transforme aquilo que é simples dentro de casa em alguma coisa grandiosa e funcional. Isso tem um peso e um valor para o seu filho maior do que qualquer jogo comprado em lojas de departamento. Tá? Então, essas são as dicas e orientações de atividades para as nossas crianças com deficiência, sem deficiência, em tempos de isolamento social. Tá? Fique em casa. Por todos, fique em casa pela sua família, fique em casa por quem está lá na rua, por quem está lá no hospital, por quem está em todos os lugares, tentando manter a ordem, tentando salvar vidas, tentando ajudar pessoas. Fique em casa. Eu estou em casa. Fique em casa também. Abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo.